Olá, está começando mais um episódio do Recorte Jurídico e hoje eu trago aqui o advogado João Ricardo Angelini. Já gostei do sobrenome por ser diferenciado e fiz questão de falar por completo. João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Recorte Jurídico. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde. É um prazer estar aqui nesse podcast. Eu acho que é muito relevante. Eu queria agradecer o convite de estar aqui. Eu estou muito satisfeito em tratar de temas tão relevantes à advocacia. Excelente, João Ricardo. Para quem não sabe, a gente já estava há alguns meses tentando trazer o João para gravar aqui no nosso episódio, mas devido à agenda dele que é um pouco lotada, a gente entende, questão com os clientes, a gente sempre deixava, né, era para um próximo mês, mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui com o João e eu tenho certeza que o assunto que a gente vai abordar aqui é um assunto muito importante, principalmente para você, advogado, que está lutando para alcançar o seu lugar na advocacia. O João, que já tem muitos anos de advocacia, com certeza vai trazer aí insights e dicas da vida pessoal, da vida profissional, que vai ajudar você a tornar essa jornada um pouco mais leve. João, eu começo sempre perguntando, afinal, quem é João Ricardo Angelini? Bom, Kennedy, o João Ricardo é um grande sonhador, um apaixonado e um entusiasta do direito. Eu sou apaixonado pela advocacia. Na verdade, eu já milito no direito administrativo, na verdade, na administração pública há mais de 15 anos. Eu trabalho na administração pública há mais de 15 anos e nunca deixando, sempre lembrando da advocacia raiz e principalmente a advocacia civil, que é aqui que mais me apaixona e que mais me aproxima do direito e da advocacia como um todo. Excelente, João. Eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados, porque quando a gente é criança, geralmente o papai, a mamãe ou na escola pergunta qual profissão você quer ser. Ah, eu quero ser médico, quero ser policial, né? A gente quer ser bombeiro, quer ser até mecânico, mas raramente alguém fala que quer ser advogado. Como é que surgiu essa ideia de ser advogado, de fazer direito? Quando foi que o doutor fez a primeira OAB? Explica pra gente um pouquinho. Bom, Kennedy, na verdade, na minha ideia era ser profissional da área da saúde. Eu inicialmente fiz fisioterapia, Olha só. cursei até o 4º período de fisioterapia, mas tinha uma grande predileção e uma tendência a migrar para o direito. Na verdade, meu avô paterno é advogado, foi advogado, formou-se aos 42 anos de idade, Olha que legal. galgou seus espaços e terminou sua carreira como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, então eu fui muito influenciado por isso. E na minha família, como todo no núcleo familiar, minha mãe é advogada, meus irmãos são advogados, então, sem sombra de dúvida, não tinha como nós fugirmos desse caminho. Então teve aquela iniciativa por parte da família. E aí, doutor, me faz a seguinte pergunta. Porque querendo ou não, você já se formou, a gente conversando aqui nos bastidores, já tem um tempo até considerável de caminhada. Não é mais considerado um jovem advogado, já é um advogado com grande experiência. E o mundo ele passa por muitas transformações, né? Principalmente na parte digital, na parte, por exemplo, de atendimento ao cliente, prospecção. Antigamente a gente chegava nos locais para fazer o network, fazer aquelas trocas de cartões. Hoje em dia já não é mais. Hoje em dia as pessoas já perguntam qual é o teu arroba. Como é que para você funcionou essa transição? Porque eu acredito que você chegou a pegar um pouquinho, né, de cada um, daquele método mais tradicional para esse método mais atual. Bom, Kennedy, na verdade o que ocorre? Eu prestei a OAB em 2014, minha aprovação na OAB, embora eu tenha tirado a minha carteira depois. Então, como eu lhe disse, eu passei muito tempo na administração pública e por muito tempo voltado àquelas atividades. Então, a minha carteira da ordem eu tirei depois. Mas o que acontece, eu me recordo muito, e eu falava isso até com meus amigos e com meu irmão, que também é advogado, gêmeo, meu irmão gêmeo, por sinal. Olha só. E que, na época dele, eu lembro que em 2012, assim que ele tirou a carteira da ordem, o que é que nós tínhamos ali? Era exatamente o que você disse. Nós íamos ali a uma gráfica, imprimíamos ali um milheiro de cartão e entregava aos amigos, ao vizinho, ao barbeiro, e aquela era a forma de prospecção de cliente. Então, hoje, claro, como você disse, nós enfrentamos uma realidade totalmente distinta. Nós estamos numa era contemporânea, vanguardista, e que não dá para mais nós entendermos a advocacia de 15 anos atrás. Então você acha que essas novas tendências, exigem também do advogado novas habilidades, não é isso? Como é que é a rotina do seu escritório? Por exemplo, você acorda, como todo mundo faz, né? Faz ali suas atividades matinais até ir para o escritório. Hoje em dia mudou, né? Essa rotina. Alguns advogados que passaram aqui pelo Recorte falam, Kennedy, agora
entre as minhas rotinas, eu tenho que selecionar um tempo para gravar conteúdo. Porque senão a agência, o rapaz do vídeo, ali o social media, fala que não dá certo. Você já está passando por essa transformação, essa necessidade de utilizar, por exemplo, o Instagram como vitrine? Sim, sem sombra de dúvida. Então, minha rotina, Kennedy, na verdade, à tarde eu sempre estou ao escritório, sempre. E agora, com o passar do tempo, mostrando mais a minha rotina como advogado. A rotina diária da advocacia, aquela rotina militante que não é fácil, nós sabemos que advogar é como dizia Sobral Pinto, não é uma profissão para covardes. Então, nós precisamos estar antenado com isso. E hoje eu sinto essa necessidade. Tanto é que eu hoje tenho uma assessoria voltada ao meu Instagram, minha rede social, cuidando da minha imagem, cuidando do brand pessoal do João Ricardo Angelini Advogado, mostrando, fortalecendo a minha imagem e mostrando o que eu faço na rotina. Excelente. Para o jovem advogado que quer se destacar ou ganhar notoriedade, assim como o doutor vem ganhando nas redes sociais, eu acompanho seu trabalho e, diga por passagem, aproveito aqui o espaço para elogiar um trabalho muito bem feito. Gosto do que estou vendo. Acho que esse é o caminho correto mesmo e termina inspirando outras pessoas a querer também ser advogado. Porque as pessoas acham que o advogado é só aquele porta de cadeia, é só aquele cara que está lá no interior com o pé sujo. A gente sabe que existe a advocacia raiz, mas vai muito além disso daí, exige muito conhecimento, muito estudo. Mas só o fato de ter alguém ali mostrando o dia a dia, mostrando que dá para viver com a advocacia, eu acho que é algo que merece ser elogiado. Aquele jovem que está lá na faculdade, estudando as matérias que ele mais gosta, que sonha em advogar, se você fosse dar um conselho para ele, qual seria assim, o conselho que você, olha, o caminho que você tem que seguir é esse? Na verdade, Kennedy, é o que eu costumo falar hoje na rotina e nas conversas que eu tenho com os amigos. Estar mais próximo das redes sociais. Claro, utilizando um marketing jurídico estratégico, sólido, que faça com que sua imagem profissional seja fortalecida. Nós não podemos nos afastar das mídias sociais e fazer isso de forma ética, respeitando o código de ética, respeitando o provimento da OAB, claro, mas sem esquecer a função principal dessa, que é a de fortalecer a imagem do profissional advogado. Nós temos que fazer um recorte jurídico, um recorte histórico muito importante, Kennedy, que as faculdades elas nos preparavam e nos preparam para o ensino teórico. O ensino teórico que tem grande relevância, é de suma importância, eu acredito até que seja o pilar do conhecimento, mas nós não podemos nos afastar hoje do ensino prático. O advogado, o jovem advogado, o recém-formado, aquele que acabou de receber a sua vermelhinha, ele quer ganhar dinheiro. Sim. Ele quer fechar contrato. Então aquele estudante que acabou de sair da faculdade, receber a sua carteira agora, encontra N dificuldades e a primeira barreira é fechar contrato. Ele não consegue fechar contrato, ele não sabe por onde ir, qual caminho seguir. Isso impacta em danos em cadeia. Se ele não sabe fechar contrato, ele não sabe prospectar cliente. Se ele não consegue prospectar cliente, ele não sabe precificar corretamente seus honorários. Então, sem sombra de dúvida, o grande mote vai ser sempre, o grande diferencial, estar presente nas redes sociais de forma sólida, constante e disciplinada. Excelente. Nós percebemos que a OAB ela traz algumas oportunidades, né? Desde estudantes até mesmo profissionais, ali, jovens advogados ou que já estão há um bom tempo operando no direito, que são comissões temáticas e até escola, né, da própria escola superior da OAB. Você acredita que essas comissões e a própria escola ela pode proporcionar uma ajuda, um aprendizado para essas pessoas que buscam ali a sua posição, o seu lugar dentro da advocacia? Sem sombra de dúvida, Kennedy. A atual gestão da OAB, né, liderada pelo Dr. Raimundo Júnior, e que é um grande entusiasta dessa advocacia ativa e prática, o Dr. Raimundo Júnior defendeu isso, inclusive, na plataforma de governo de gestão, na campanha. Essa advocacia prática é aquele advogado que conhece a rotina e a dificuldade da advocacia. Como ele costuma dizer, o jargão dele é o ralabucho. É aquele que está no pé do balcão, sabendo, suando, ouvindo não e tendo inúmeras dificuldades na sua rotina. Então, a OAB tem essa estrutura, a própria gestão tem trazido isso e voltando a resgatar o protagonismo das comissões temáticas, a própria autonomia, e nós temos também aliado a isso a Escola Superior da Advocacia, que embora acredito eu que manterá
as pós-graduações, esse ensino teórico, que, como eu disse, é de grande relevância, mas eu acredito que vai ter também um olhar diferenciado para a parte prática da advocacia. Nós temos agora, há pouco tempo, vamos ter um curso de PJE, Desbravando o PJE, que é basicamente a prática do que é fazer o inicial, o básico, protocolar um processo, atravessar uma petição. E é isso que a advocacia está ansiosa e procurando ter de verdade. Uma advocacia, como o próprio Raimundo diz, que advogue para os advogados. Uma AB que advogue para os advogados. Então é isso que nós temos hoje e eu vejo a escola como uma grande aliada à ESA. Perfeito. Eu posso falar, sou até suspeito de falar na realidade da importância que as comissões têm para o jovem advogado. Eu comecei o recorte jurídico ainda na minha faculdade, né, ainda como aluno ali no 7º, 6º período. Concluí, né, me tornei bacharel, mas eu sempre tive ativo nas comissões que o bacharel podia participar. Tem algumas comissões permanentes que não dá a oportunidade, não, devido ao seu conselho ali, regulamento, mas existem várias comissões onde o estudante ainda durante a faculdade ele pode participar. E isso trouxe para mim duas coisas que são muito interessantes. Abriu muita oportunidade de network, eu tive contato com advogados que me ensinaram muitas coisas. E quando eu falo, não é nem a prática, eu falo a questão da vivência, da experiência, do que se deve fazer, o que não se deve, quais os caminhos que nós devemos tomar. E o segundo foi ter a oportunidade de vivenciar um pouco do que a OAB, do que aquela grande entidade, grande instituição pode trazer para a gente de retorno, a gente quando se associa. Agora, mudando de assunto, doutor, e quase permanecendo no mesmo, porque não tem como desassociar, a gente percebe que cada vez mais o advogado ele está precisando aprender outras habilidades que vão muito além das leis, como, por exemplo, gestão de escritório, empreendedorismo. Eu queria saber da sua parte como é que foi essa sua capacitação nessa área, nesse segmento. Na verdade, Kennedy, como você disse, a importância disso na advocacia contemporânea ela é elementar. Eu costumo dizer e aprendi isso com um advogado da banca do escritório do Nelson Williams. Ele diz que ser bom é ponto de partida, não é ponto de chegada. Então o advogado tem que estar muito bem preparado. E hoje o olhar da advocacia é um olhar empresarial, é um olhar de um empreendedor. Como você colocou, eu tenho que ter um olhar de gestão de escritório, gerir pessoas, gerir processos. Isso é essencial. Para mim, na verdade, foi empírico. Começou empírico, né? Aquela na raça, mas que eu, até hoje, consigo fazer isso e tento a cada dia que posso me especializar mais. Agora, em março, por exemplo, eu vou estar em São Paulo, em Alphaville, estudando mais ainda para consolidar isso. Eu também ainda encontro dificuldades. Claro que encontro dificuldades na rotina, a gente está sempre ouvindo um amigo ou outro, fazendo network, sabendo como funciona naquele escritório, para que a gente aplique no nosso. E é uma rotina diária. Nós temos que aprender isso diariamente, mas tendo a certeza de que esse é o caminho. É o olhar empreendedor. Excelente. Uma coisa que eu notei quando eu iniciei esse projeto, Recorte Jurídico, aí fica até um spoiler aqui, o porquê que o Recorte Jurídico foi criado, ele foi com base em uma revolta. Em qual sentido, Kennedy? Revolta. Eu acho que grandes transformações na vida do ser humano, na sociedade, foi quando alguém estava insatisfeito com algo, tentou mudar, e aquilo ali não era algo tão fácil de mudar, com ações básicas, e ele teve que intensificar ainda mais. Quando eu pesquisava na internet, eu sempre tive vontade de ser advogado. Eu sou apaixonado por essa área. Eu acho que das crianças eu era totalmente atípico. Enquanto as crianças queriam ser policiais, bombeiros, eu dizia que queria ser advogado. Não sabia o que o advogado fazia, mas achava bonito, porque minha família assistia muito filmes e eu ficava olhando, cara, um dia eu quero estar daquele jeito. E quando eu pesquisava na internet histórias, biografia de advogados, só uma coisa aparecia para mim no YouTube: advogados de outro estado. E aquilo ali me chateava a ponto de me indagar, de perguntar: meu Deus, será que no meu estado não tem advogado bom? Não estou dizendo que não era interessante a história de advogados de outro estado, mas por questão de regionalismo, eu sou daqui, me bateu aquela curiosidade: será que não existe? Aí eu comecei a pesquisar e cada vez mais eu achava mais difícil ainda de encontrar. Eu conseguia encontrar ali, sei lá, 4, 5 nomes em alguma manchete, algum documentário ali, um noticiário. E podcast, esse é que não existia mesmo. Eu pesquisava, só encontrava de fora, às vezes até de outro país, né, com a linguagem traduzida.
E aí eu comecei a pesquisar, fiz um trabalho assim, antes de iniciar o projeto, de ir atrás de advogados, ir atrás da OAB. Eu participava das comissões dos grupos de WhatsApp e perguntava no grupo: tem advogado bom de direitos humanos? Aí, não, tem 6. Aí eu ia olhar lá o currículo, mais de 20 anos de experiência, mestrado, tem gente até com PhD. Eu ficava, meu Deus, e ninguém conhece as pessoas. Eu tô assistindo um podcast de um cara que tá com 5 anos de advogado e eu com PhD aqui não sabia nem quem era ele. Aí me fala, não, que é porque é difícil, assim, a gente ter voz, não tem canais, os canais que tem geralmente são pagos. E a gente não sabe desenvolver esse tipo de trabalho. A gente sabe ali o profissional, a labuta, mas o digital não é algo tão fácil. A nova geração, que já nasceu dentro do digital, pode até se adaptar mais fácil. Mas as pessoas que já têm ali 10, 15 anos, como você mesmo falou, precisa se adaptar, porque é muito rápido. E aí eu comecei entrevistando alguns advogados e hoje, graças a Deus, muitos estados vizinhos da gente falam que já assiste alguns episódios do Recorte com advogados daqui. Então hoje eu tenho um prazer de quando fala advogado civil, criminal, administrativo, de licitação, eu digo, olha, eu conheço muito bom, tá aqui a história dele todinho. Então eu acho que um episódio, por exemplo, como o Doutor, que tem uma trajetória muito, muito bonita, né, que tem uma vontade de ajudar outras pessoas a advogar, eu acho que é uma história que merece ser contada. Então fica aqui o elogio por todo esse trabalho que você vem fazendo. E eu queria que você me desse sua opinião em relação a uma coisa. A isso que a gente está falando. Você acha que hoje a internet ela consegue tirar aquele advogado do interior do Piauí e projetar ele a nível nacional? Sem sombra de dúvida, Kennedy. A internet hoje ela faz com que nós nos conectemos ainda mais com quem está distante. Então nós víamos, como você disse, as grandes bancas de escritório estavam distantes, né? Nós víamos lá no sul, sudeste, principalmente sul, até porque é uma advocacia, os tribunais já são tribunais de vanguarda no sul do país, e nós tínhamos essa dificuldade de encontrar aqui, como você disse, nós tínhamos aqui poucos advogados que nós conhecíamos a nome ali, a dedo, os que realmente tinham relevo. E a internet nos proporciona isso, essa aproximação, essa conectividade com quem está distante, aquele advogado da cidadezinha pequena, do próprio estado, nosso estado, às vezes é autoridade no assunto e está perdido, estava perdido. Sim. E hoje a internet proporciona isso, amplia esse leque, o alcance é muito maior e faz com que esse advogado também se insira no mercado de trabalho, que é o que é mais difícil. Como eu disse no início da nossa conversa, o advogado, principalmente o jovem advogado, tem necessidade de fechar contratos. O advogado quer viver da advocacia, quer pagar as suas contas e viver única e exclusivamente da advocacia sem fazer dela um bico. E hoje a internet nos proporciona isso. Claro, um marketing, como eu lhe disse, estratégico, sólido, responsável, responsivo e, sem sombra de dúvida, seguro, para que aquele advogado esteja ciente, esteja preparado para alcançar aquele cliente que ele quer, ou um propenso, uma perspectiva de um bom cliente. Então, sem sombra de dúvida, a internet ela abriu esse horizonte. Excelente. Tem um quadro que a gente iniciou aqui no Recorte Jurídico que está dando muito o que falar. É um quadro que vai falar um pouquinho do seu lado pessoal, mas calma que é coisa bem tranquila. Eu queria saber, doutor, que você indicasse, né, pra gente, lógico, 3 coisas bem simples. Um filme que você acha legal, uma música e uma frase que o define. Na verdade, Kennedy, o filme é a questão de tempo. É um filme que fala, basicamente, o resumo dele é que ele mostra o que nós faríamos se nós pudéssemos voltar no tempo e corrigir algo na nossa vida. Seja de errado ou não, mas algo que poderia mudar o que a gente tem hoje em vida. Interessantíssimo. A música, Kennedy, A Estrada, a música de Cidade Negra, música que muito legal, me impacta bastante. Bom, Kennedy, na verdade eu sou católico, eu acredito muito nessa religião, mas há uma frase budista que me impacta bastante e que eu levo para a vida. E ela fala que no final só há 3 coisas que importam: o que amaste, a doçura com que viveste e com que graciosidade deixaste partir. E essa é a frase que eu levo para minha rotina profissional. O que amaste, eu amo o processo, eu amo a advocacia, eu amo de verdade. Vivo isso intensamente e tornando isso algo doce na minha vida. E se nesse caminho alguma escolha não foi a mais acertada, que deixe partir. Que massa, gente. Olha aí.
Eu já anotei aqui, você do outro lado, anotou? Então já aproveita aí, pega papel e caneta e anota que tem muita coisa interessante. Doutor, tudo que é bom dura pouco. Eu até falo para todo mundo que a parte mais difícil que eu acho no recorte jurídico é quando chega no final. Que a vontade que dá a gente ficar aí praticamente o dia inteiro debatendo, conversando sobre essa profissão que eu sou tão apaixonado. E tem muita gente assistindo o nosso programa, sonhando em um dia estar aí nessa posição, nesse local que o doutor está. E a gente deixa esses últimos minutos para que você possa passar uma mensagem para quem está nos assistindo, para não desistir dessa profissão. A gente sabe que não é fácil, vai ter momentos de muita glória, mas também vai ter momento ali de muita dificuldade na caminhada. Aí fica aberto esse espaço para o doutor. Na verdade, querido, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. O Recorte Jurídico tem tomado um relevo e uma notoriedade absurda. Eu fico contente, o mundo jurídico agradece, os estudantes, os amantes do direito agradecem. Eu acho que isso tem uma importância sem igual. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, a advocacia, a profissão é desafiadora, muito desafiadora. Mas se nós fizermos isso com ética, com resiliência, com calmaria, sobretudo com responsabilidade, as coisas irão acontecer. De um jeito ou de outro, irão acontecer. Excelente. Esse foi mais um Recorte Jurídico. Para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, você já sabe. Basta seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, Recorte Jurídico, e também no nosso canal oficial do YouTube. Lá tem uma série de episódios que com certeza dá para você passar aí o dia inteiro maratonando. E lembrando que o Recorte Jurídico ele é apoiado por algumas empresas que fazem tudo isso acontecer. Eu quero falar para você do outro lado que quer se preparar para a OAB ou sonha em ser um servidor público, você já sabe que o local correto de se preparar é no Instituto INAP. E para você que está tendo muita dificuldade com atendimento, vários números desorganizados e quer uma solução para isso, eu recomendo você conhecer um pouco mais sobre o sistema Chatbump. E se você quer ganhar notoriedade na internet, fazendo conteúdo de valor, já sabe, entre em contato agora com o estúdio Piauí Connect. Lá tem uma série de novidades e soluções para você bombar na internet. Esse foi mais um Recorte Jurídico. Te encontro até lá. Tchau, tchau.